Olá, alunos. Estou aqui para fazer a correção da segunda lista de exercício, terceiro ano. Coloquei uma observação aí, ó. Você não precisa assistir toda a correção. Adiante o vídeo até a questão que você tem mais dificuldade. Porém, assistir toda a correção irá contribuir na sua aprendizagem. Isso aqui vai funcionar também como uma revisão do conteúdo que a gente viu em sala de aula, né, e que a gente vai continuar vendo aí por mais um tempo durante essas aulas que a gente está fazendo na quarentena, né? Espero que todos estejam bem e que tudo se resolva o mais breve possível. Cada vídeo vai ter em torno aí de 15 minutos, então dependendo aí da questão, se for mais complexa, eu vou ter que fazer um vídeo maior de número, mas a gente vai tentar ser mais rápido possível na resolução. Então, a gente vai aí para a primeira questão. Primeira questão. Adicionou-se 0,50 gramas de magnésio metálico a uma solução diluída de HCl. Após 10 segundos, resta 0,40 gramas de magnésio, sem reagir. A interação se dá pela reação. Então, eu tenho uma reação aqui, né, onde o magnésio metálico reage com o ácido clorídrico aquoso, resultando em cloreto de magnésio e liberando gás hidrogênio. Calcule a rapidez média dessa reação no intervalo de 10 segundos. Então, no intervalo de 10 segundos, ele quer saber a rapidez média desta reação química, né, expressa em mol por segundo. E ele dá um dado aqui da massa atômica do magnésio, 24 gramas por mol. Vamos lá. Então, eu tenho a minha reação química, certo? E ele está falando que eu tenho 50 gramas, né, 0,50 gramas de magnésio metálico. Então, eu vou colocar ali debaixo a quantidade de magnésio metálico. Então, no começo da reação química, em 0 segundos, eu tenho essa quantidade. Passando, então, 10 segundos, essa quantidade caiu para 40 segundos. Então, quer dizer, quanto que reagiu? Quanto que foi formado ali, reagiu para formar o produto, né? Então, eu faço a diferença, a variação foi de 0,10 gramas, ok? E a gente sabe que a massa, né, molecular, que é a massa atômica, vamos dizer assim, do magnésio metálico, é 24 gramas por mol. Então, como ele está pedindo a minha velocidade em mol por segundo, então eu vou ter que passar essa massa aqui de 0,10 gramas em mol para mol. Então, eu pego aqui, ó, faço a regrinha de 3. Né? Se 1 mol, que é esse 1 mol aqui, representa 24 gramas, 0,10 gramas representa quantos mols? Tá? Uma regrinha de 3 simples aí. Então, sempre na regra de 3, ó, onde está o x, eu vou lá do outro lado, ó, cruzo, multiplicando, né? E o resultado eu divido pelo que sobra aqui, ó. Então, fica como essa continha? Fica x é igual a 0,10 vezes 1 dividido por 24. X igual a 4,17 vezes 10 a menos 3. Né? Isso é a mesma coisa que 0,00417. Então, quando eu trago a vírgula para cá, conto 3 casas, ó, 1, 2, 3. Né? Estou andando com a vírgula para o lado direito. Tem que lembrar que DD, direita, diminui o expoente quando a gente vai fazer a notação científica. Então, vai ficar 4,17 vezes 10 a menos 3. Então, aqui eu tenho a quantidade em mol. Agora, eu tenho que ver
quanto que isso daqui representa naquela rapidez ali. Agora falta colocar o que aqui? Achar o segundos, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar na formulazinha para rapidez, que a gente aprendeu lá em sala de aula, que é a variação da quantidade de matéria em mol, né, dividido pela variação do tempo. Então, essa aqui é a variação da quantidade de matéria, né? A variação, primeiro momento, a gente achou ela em massa, né, 0,10 gramas, e a gente transformou essa massa aqui, com auxílio aqui da massa atômica do magnésio, em quantidade de matéria. Pela variação do tempo. Qual a variação do tempo que eu tenho aqui? Ó? De 0 a 10 segundos. Eu tenho 10 segundos aqui como variação de tempo. Então, vou colocar lá, 4,17 vezes 10 elevado a menos 3. Mol dividido por 10 segundos. Então, um jeito rápido de fazer essa conta é lembrar que 10 segundos é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado à primeira, né? É como se eu tivesse com a vírgula aqui, caminhei com a vírgula para cá, andei uma casa decimal aqui para o lado esquerdo, tá? Diferente do DD aqui, quando você anda para o lado esquerdo, o meu exponencial aqui da notação científica fica maior, tá? Aí eu inverto, eu mando isso aqui para cima, daí quando eu inverto se torna negativo, qualquer coisa dividido por 1 dá ele mesmo, tá? Inverti também o segundo, então o segundo também sobe negativo, tá? Aí eu faço o quê? Mantenho 4,7, mesma base aqui, ó, 10 e 10, né? Como se trata de uma multiplicação, eu somo aqui os expoentes. Então, menos 3 com menos 1 dá menos 4. Então, a minha resposta é 4,17 vezes 10 a menos 4 mol vezes segundo a menos 1, ou mol, né? Poderia ser também mol por segundo, né? Não precisava ter isso aqui, mol por segundo. Então, é a variação do tempo. Então, a resposta fica: a rapidez média no intervalo de 10 segundos é igual a 4,17 vezes 10 a menos 4 mol vezes segundo a menos 1. Então, essa aí é a resposta da primeira questão. Agora nós vamos aí para a questão 2. Fazer a leitura dela. O peróxido de hidrogênio, conhecida como água oxigenada, se decompõe segundo a equação H2O2, né, que é o peróxido de hidrogênio, se transformando em água mais gás oxigênio. Em um experimento, observou o desprendimento de 10 litros de oxigênio em meio minuto. No experimento 2, o peróxido de hidrogênio produziu, ao se decompor, 5 litros de água em 10 segundos. Letra A. Em qual dos experimentos a decomposição foi mais rápida? Então, para eu saber em qual experimento a decomposição foi mais rápida, eu tenho que fazer o cálculo da rapidez média de cada uma dos experimentos, do experimento 1 e do experimento 2. Então, ele é bem simples. Eu vou pegar aquela fórmula que eu fiz no exercício anterior e vou aplicar aqui, né, onde eu tenho aqui, ó, a minha quantidade, né, em litros, né, e aqui eu tenho tempo, né. Lógico que aqui não é a quantidade de matéria, mas aqui eu tenho como fazer também a rapidez média da minha reação química. Então, vou pegar lá os 10 litros da reação 1, né, e dividir pelo tempo, que foi meio minuto. Todo mundo sabe que meio minuto representa 30 segundos. Então, isso aqui vai ficar igual a 0,33 litros por segundo. Então, aqui é a minha primeira média da rapidez da reação química. E no experimento 2, eu vou pegar os 5 litros e dividir ele por 10 segundos. Então, 5 litros dividido por 10 segundos, 0,5 litros. Daí ele está perguntando em qual dos experimentos a decomposição foi mais rápida. Então, qual que é mais rápido? 0,33 litros por segundo ou 0,5 litros por segundo? Lógico que é o experimento 2, porque
eu consigo reagir uma maior quantidade pela mesma quantidade de tempo. A cada 1 segundo eu consigo reagir tenho 0,5 de produto. Então, a reação 2, o experimento 2 é mais rápido, ok? O que se pode concluir com relação à rapidez de formação da água nessa reação? Então, eu vou colocar a reação química aqui de novo, né? O que a gente tem que perceber aqui na reação química? Que aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho meio mol, ok? Então, vou trazer isso aqui para baixo. As informações estão aqui novamente. Né? Então, eu olhando assim, eu não consigo... Às vezes, a gente fica com dificuldade de reparar que aqui eu tenho meio e aqui eu tenho 1. Daí, se eu reparar esse meio em relação a 1, né, eu tenho 4 vezes mais. Né? Agora, se você tem dificuldade de observar isso, o que você pode fazer? Você pode multiplicar toda a equação química, né, essa quantidade de mol aqui, para o número, né, se der certo, não é toda vez que vai dar certo, que deixa esse número aqui, em vez de ser uma fração, um número inteiro. Então, eu posso multiplicar, então, por 4. Então, eu vou ter 4, 4 e 1. Agora, eu posso fazer uma relação mais tranquila. Então, 4 vezes mais rápido. Então, a água ela se forma 4 vezes mais rápida do que o oxigênio. Né? 4 vezes maior, 4 vezes mais rápida. Então, essa aí é a nossa resposta. A água forma-se 4 vezes mais rápida do que o gás oxigênio. Então, essa aí é a resolução do nosso segundo exercício.